Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre estatística não paramétrica. As estatísticas não paramétricas são testes mais simples e pouco utilizados, mais simples que as estatísticas paramétricas, como análise de variância. As estatísticas não paramétricas normalmente não dependem dos parâmetros populacionais, como média e variância, e também não depende das suas estimativas. De uma forma geral, a variável analisada não segue distribuição normal e ou as amostras são pequenas, e aí aplicamos o teste não paramétrico. Os testes não paramétricos são muito interessantes para análise de dados qualitativos. Por exemplo, na estatística paramétrica, a variável em análise precisa necessariamente ser numérica. Porém, precisamos ter alguns cuidados na hora de aplicar os testes não paramétricos, pois eles apresentam algumas desvantagens frente às estatísticas paramétricas. Na aula de hoje, nós vamos ver as principais vantagens e desvantagens da estatística não paramétrica. Vamos ver 3 exemplos de testes não paramétricos. Vamos ver qual é a diferença de amostras independentes ou emparelhadas e vamos conhecer os nomes de testes não paramétricos bastante utilizados. Vamos começar com as vantagens. A estatística não paramétrica pode ser utilizada para análise de dados quantitativos nominais e ordinais, ou seja, aqueles dados que não são numéricos. Normalmente, as estatísticas não paramétricas exigem poucos cálculos. Conseguimos realizar uma avaliação rápida e fácil, e não dependemos de parâmetros populacionais, como a gente já conversou, como a média e a variância, e também não dependemos das suas estimativas. Podem ser usados com distribuição que não obedecem os parâmetros da curva normal, ou então nós não temos a homogeneidade de variância dos resíduos. A desvantagem é que tendem a perder informação, porque os dados numéricos são frequentemente reduzidos a uma forma qualitativa. Os testes não paramétricos não são tão eficientes quanto os testes paramétricos. Assim, em geral, a gente necessita de uma amostra maior ou de maiores diferenças para então rejeitarmos as hipóteses nulas. Nós temos diferentes tipos de testes não paramétricos. Nós temos os testes para amostras emparelhadas, como o teste de sinal, o teste de McNemar, o teste Q de Cochrane, o teste de Wilcoxon, o teste de Friedman, o teste para amostras independentes, como o teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. Temos outros testes, como o teste de quadrado binomial, o teste de ajustamento e independência e o teste de Fisher. O que são amostras independentes ou emparelhadas? As amostras independentes emparelhadas vão comparar valores que são diferentes medidos de um indivíduo, como por exemplo, antes e depois, e medidas de indivíduos emparelhados, como um casal. As amostras independentes são aquelas que independem de uma medida anterior ou independem de um mesmo indivíduo, diferente então das emparelhadas. Um exemplo de teste de Q quadrado. Vamos supor que nós temos aí tratamentos e nós temos animais que são fecundos e infecundos. Neste caso, nós temos um teste de Q quadrado e nós temos uma tabela de contingência ou o que a gente chama de tabela de dupla entrada. Nas linhas, nós temos categorias, que nesse caso são raças de animais. E nas colunas, nós temos resultados, por exemplo, fecundos ou infecundos. Nós temos também os totais das colunas e os totais das linhas. Nós podemos calcular o que era observado de acordo com os totais. Para quê?
para nós vermos se existe diferença em relação a fecundos e infecundos para as diversas categorias. Nós calculamos isso de uma forma proporcional em relação ao total. Tá? Então, nós calculamos, por exemplo, aqui, da primeira coluna e da primeira linha, né, dos nossos dados, o que nós esperaríamos em relação ao total. Então, é como se nós fizéssemos uma regra de 3. Nós temos um total de 3.399 animais. Dos 3.399 animais, 1.284 são fecundos. 1.802 seriam o total dos animais dessa primeira categoria. Então, nós fazemos a nossa regra de 3 para sabermos o quanto é x, ou seja, a proporção de fecundos que nós esperaríamos para essa primeira categoria. Então, x vai ser igual a 1.802 vezes 1.284 dividido pelo nosso total, que é o 3.399. Nesse caso, foi igual a 680,7. Repetimos essa regra de 3 para todos os valores observados. Então, nesse caso, em vermelho, nós temos os valores que nós esperaríamos em relação ao total para ver se... Porque assim, se nós tivermos essas proporções definidas, ou seja, a proporção em relação ao total, nós dizemos que todas as categorias de raças apresentam a mesma proporção de animais fecundos e infecundos, ok? Nós realizamos, nesse caso, então, o que nós chamamos de teste de Q². O teste de Q², basta calcular o Q², que é igual à somatória dos valores observados, que eram os que estavam na tabela, menos os valores esperados elevado ao quadrado, dividido pelo esperado. Então, nós fazemos todas as observações, menos o esperado elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, até o último valor. Encontramos um valor de 204,45. Nesse caso, nós temos o Q² tabelado. Tá? E o Q² tabelado, ele é encontrado de acordo com os graus de liberdade. E como nós encontramos os graus de liberdade nesse caso? Pelo número de colunas e pelo número de linhas. Lembra na nossa tabela que nós tínhamos, vamos voltar um pouquinho, 2 colunas de dados e 1, 2, 3, 4 linhas de dados, ou seja, 4 categorias e 2 resultados diferentes. Então, é dessa forma que nós encontramos os graus de liberdade. 2 colunas menos 1, vezes 4 linhas menos 1. Nesse caso, nós temos 3 graus de liberdade. Basta olhar na tabela, podemos utilizar 1% de significância ou 5% de significância. E comparamos o valor calculado, o Q² calculado que nós acabamos de encontrar, que foi 204,45, com os valores tabelados. Nesse caso, os valores calculados de Q² foram muito maiores do que os valores tabelados. Então, nós tínhamos duas hipóteses. A primeira hipótese é que as proporções são iguais. A segunda hipótese é que as proporções são diferentes, ou seja, as proporções esperadas das proporções calculadas. Nesse caso, a gente rejeita H0. Então, nós concluímos que há diferença significativa entre as fecundidades das raças ou mestiços utilizados. Tá?
Então, tem diferença lá nas categorias de raças para a fecundidade. Existem outras aplicações para o teste de Q², como, por exemplo, estudo do ajustamento de distribuições teóricas, por exemplo, a curva normal a dados observados. Então, nós podemos verificar por meio do teste de Q² se os dados apresentam ou não distribuição normal. Por quê? Porque nós sabemos o que os dados deveriam apresentar para ter uma distribuição normal. Então, nós podemos realizar o esperado menos o observado elevado ao quadrado dividido pelo esperado, fazer a somatória e ver a diferença entre o Q² calculado e o Q² tabelado. Podemos realizar também ajustamentos de frequências observadas a proporções previstas por teorias ou por hipóteses convenientes. Lembra de Mendel? Gregor Mendel, que fez o estudo com as ervilhas para definir as leis de hereditariedade? Ele utilizou o teste de Q². Vamos ver o exemplo lá de Mendel, porque todo mundo já viu isso no ensino médio, independente do curso. Mendel observou na prática que ele tinha 315 ervilhas lisas e amarelas, 108 ervilhas verdes, 101 ervilhas rugosas e 32 ervilhas rugosas e verdes. 101 rugosas e amarelas. Ele observou um total de 556 ervilhas. Ele esperava uma frequência de 9:3:3:1, né? Ou seja, 315 ervilhas lisas e amarelas, 108 ervilhas verdes e lisas, 101 ervilhas rugosas e amarelas e 32 ervilhas verdes e rugosas. E aí, basta a gente pegar o total e multiplicar pela proporção esperada. É como se fosse a nossa regra de 3 que nós vimos anteriormente. Nós encontramos aí as proporções esperadas e aí realizamos o teste de Q². Frequência observada menos frequência esperada dividido pela frequência ao quadrado e dividido pela frequência esperada. Então, aqui nós temos o valor de Q², né? Fiz uma tabelinha para ficar mais fácil de resolver e nós temos o valor de Q², que foi igual a 0,47. Basta olharmos na tabela, né, de Q², né? Aqui nós temos a tabela de Q² e observarmos o nível pelo nível de significância, se o que observamos for maior, se o que calculamos foi maior do que o que nós temos, ok? Então, nesse caso, temos 4, né? Temos 4 categorias menos 1, temos 3 graus de liberdade. Então, nós podemos chegar à conclusão que a segregação observada em F2 se ajusta à proporção 9:3:3:1 e, consequentemente, as características são controladas por 2 genes que se distribuem independentemente. O teste de Q² ele é muito utilizado em várias áreas do conhecimento. Nós podemos comparar se tem diferença ou não entre o que nós esperaríamos com o que nós estamos verificando, né? Por exemplo, nós podemos esperar uma determinada resistência de um determinado tratamento e verificar se essa proporção de resistência foi igual ao que nós esperávamos, ou então de dureza, ou vários outros tipos de categorias e características que nós estamos avaliando. Vamos ver um outro exemplo de um outro teste não paramétrico? Nós temos, por exemplo, o teste de Fisher. O teste de Fisher ele tem aplicação fácil quando temos frequências baixas. Por exemplo, queremos saber se há diferença estatística significativa para a classificação dos cafés. Todos nós gostamos de café, não é mesmo? Nós temos classificação pelos degustadores e nós temos a natureza do café, tá? Nós temos cafés que são de natureza apenas mole e nós temos café de natureza duro. E nós temos os degustadores, né? Ou seja, as observações do que os degustadores acham.
Nesse caso, nós temos dois degustadores e dois tipos de natureza. Também temos uma tabela de contingência ou uma tabela de dupla entrada. Nós temos 10 degustadores que acreditaram que o café era apenas mole e realmente a sua natureza era apenas mole. Nós temos 3 degustadores que acreditaram que o café era duro, porém a sua natureza era apenas mole. Nós temos 2 indivíduos que acreditaram que o café era apenas mole, porém a natureza desse café era duro. E nós temos 8 degustadores que acreditavam que o café era duro e realmente a sua natureza era dura. Tá? Nós damos um nomezinho para cada uma das casinhas aqui de observações, A, B, C e D. E temos os totais. Poderíamos utilizar o teste de Q quadrado para verificar se teve diferença entre a natureza e os degustadores. Porém, podemos utilizar o teste de Fisher, que é mais rápido, né? O teste de Fisher basta a gente encontrarmos o valor de P. O valor de P é encontrado pela somatória de cada uma das categorias em fatorial, dividido pelo n fatorial, vezes 1, vezes cada uma das casinhas lá, cada uma das observações, fatorial. Então, nós temos aqui, ó, 12 fatorial, vezes 11 fatorial, vezes 13 fatorial, vezes 10 fatorial, dividido por 23 fatorial, vezes 1, dividido por 10 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 8 fatorial. Encontramos um valor de 0,0095. Nós temos uma conclusão, então. Nesse caso, nós temos a conclusão por meio do p-valor, ou o que a gente chama de valor de probabilidade. Ele já encontra o valor de probabilidade do nosso experimento. Temos um resultado, nesse caso, significativo, porque P foi menor do que 0,01, ou P foi menor do que 0,05. Ou seja, a diferença estatística para a classificação dos cafés em relação à sua natureza e os degustadores. Tá? Um outro tipo de teste que nós podemos utilizar é o teste de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis aplica-se a ensaios inteiramente casualizados, quando há 3 ou mais tratamentos. Ou seja, o teste de Kruskal-Wallis é uma alternativa para análise de variância. Vamos supor que nós temos uma porcentagem de plantas doentes em um experimento de tomate. E nós temos aqui as nossas repetições, ok? Nós temos aqui o tratamento 1, né? O tratamento 1 nós observamos 10% das plantas doentes, 15%, 5% e 30%. No tratamento 2, nós temos 27%, 28%, 44% e 35%. No tratamento 3, nós temos 40%, 70%, 55% e 60%. Aí, pessoal, no teste de Kruskal-Wallis, nós colocamos em ordem do menor para o maior. Então, no tratamento 1, é que nós encontramos o menor valor de plantas doentes, que é 5%. Na sequência, essa repetição aqui, ó, 10%. Na sequência, o 15, que é o 3, depois o 27, o 28, que está no tratamento 2, depois o 30%, que se encontra no tratamento 1, o 35%, que está no tratamento 2, o 40% no tratamento 3, o 44% no tratamento 2, o 55% que está no tratamento 3, o 60% que está no tratamento 3 e, por fim, o 70% que também se encontra no tratamento 3. Nós numeramos aí cada um dos tratamentos de acordo com a ordem.
Aí, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar essas ordens de cada um dos tratamentos. No tratamento 1, nós temos a ordem 2, mais 3, mais 1, mais 6. Encontramos 12. No tratamento 2, nós temos 4, 5, 9 e 7, 25. E no tratamento 3, nós temos o 8, o 12, o 10 e o 11. A soma é igual a 41. Aí, pessoal, nós vamos pegar os nossos 12 dividido por n vezes n menos 1 vezes a somatória de r ao quadrado dividido por n1, tá? Então, esse r é o valor das somatórias dos tratamentos, tá? Então, 12, 25 e 41. Menos 3 vezes n mais 1. Então, vamos lá. 12 dividido por 12 vezes 13, vezes 12 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, mais 41 ao quadrado, dividido por 4, menos 3 vezes 13. 4 é o número de repetições, tá? Nós tínhamos 4 repetições por tratamento. Aí, encontramos um valor de 8,115. Nós temos um valor tabelado para o teste de Cruz-Hauolis, que é o valor H tabelado, que nós encontramos por meio do número de tratamentos, por meio do número de repetições por tratamento e por meio do nível de significância. Encontramos lá na tabela do H um valor de 5,692. Esse valor que nós calculamos, nós chamamos de Hzão, o 8,115. E comparamos o Hzinho com o tabelado com o Hzão. Nesse caso, o Hzão foi maior do que o Hzinho. O resultado obtido, então, ele